Boa tarde, crianças! Começando mais um dia de aula, num climinha gostoso, uma chuvinha maravilhosa que Deus nos mandou, né? Que bom, né? Quanta coisa boa nos aconteceu. Hoje é segunda-feira, nosso primeiro dia de aula, começando a semana, né? Então vamos começar a nossa aula pedindo a Deus que nos abençoe, que nos dê aprendizado, que possamos aprender cada vez mais. Todos de cabecinha baixa, olhinhos fechados, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos, Senhor, pela chuva maravilhosa que o Senhor nos mandou, te agradecemos por esse clima agradável, querido Deus, nem muito calor, nem muito frio. Muito obrigada, Senhor, obrigada por estar nos abençoando a cada dia. Abençoe a nossa aula, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, nós vamos começar nossa aula hoje com a aula bíblica. Vocês lembram que história a professora contou na última aula, na quinta-feira? Alguém lembra? A história de Naamã e sua serva obediente. Vocês lembram que nós vimos o que é ser obediente? Vocês lembram o que é ser obediente? Ser obediente é fazer aquilo que alguém nos manda fazer. E mesmo que a pessoa não esteja olhando, você vai lá e faz o certo. Isso é obedecer. Não só quando a pessoa está olhando. É fazer o certo sempre. Quem lembra o que aconteceu com Naamã? O patrão dessa serva, dessa moça que era muito obediente. Muito bem, ele ficou doente, ele tinha uma doença. A doença dele era lepra. Lepra é quando vai saindo várias feridas no corpo. A pessoa sente muita dor e cheira mal porque são feridas. E Naamã estava com essa doença e não tinha cura. Não tinha um remédio que pudesse curar. Mesmo se ele fosse ao médico e falasse: doutor, por favor, me ajuda. O doutor ia falar: Naamã, essa é uma doença que não tem cura. Mas essa serva aqui, que era obediente, ela poderia muito bem ficar quieta. Mas ela sabia de algo que poderia ajudar Naamã. Mas ela não se calou. Mesmo a patroa e o patrão dando muito serviço para ela, e mesmo eles não tratando ela bem, só dando muito serviço, ela não foi má com ele. Ela chegou e contou para sua patroa: olha, eu conheço alguém que pode ajudar Naamã, que pode curar ele. E a patroa chegou em Naamã e falou: Naamã, a nossa serva disse que tem alguém lá em Israel que pode te curar. Quem é essa pessoa em Israel que poderia curar Naamã? Quem sabe quem é essa pessoa? Parabéns para quem falou Eliseu. Essa pessoa é Eliseu, sim. Então, na mesma hora, a esposa de Naamã falou: Naamã, se arrume, nós vamos atrás deste homem para que ele te cure. Neste mesmo momento, Naamã precisava ser obediente, porque se ele falasse não, eu não vou, ele não seria curado. E ele teve que aprender a obedecer também. Naamã não gostou muito, mas ele obedeceu porque ele queria ser curado. E eles viajaram até a cidade de Israel. Ele preparou o seu cavalo, porque naquela época não tinha carro. Ele preparou os seus cavalos, ele preparou a sua carroça e ele também levou presentes para dar para Eliseu. E ele estava todo pronto, ansioso para a hora que chegasse até Eliseu e ele fosse curado. Mas quando eles chegaram na casa de Eliseu, que eles bateram lá na porta: Eliseu, Eliseu. Sabe quem saiu? Não foi Eliseu, foi um servo de Eliseu. E aí, Naamã não gostou de ser servido, de ser atendido por um servo de Eliseu. Naamã falou: quem que esse Eliseu pensa que eu sou para mandar um servo dele vir falar comigo? Eu sou o capitão do exército de Israel.
Como que ele manda um servo vir falar comigo? E o servo disse para Naamã: Naamã, Eliseu mandou você ir até o Rio Jordão e mergulhar. Mergulhar é afundar. E afundar sobre as águas por 7 vezes. E então você será curado, Naamã. E aí, quando o servo entrou, Naamã ficou muito nervoso e falou para os seus servos: vamos embora agora. Entra nessa carroça e vamos voltar para casa. E os servos de Naamã ficaram pensando: não acredito, nós viemos até aqui e Naamã não vai ser curado. E aí ele ficou reclamando: onde já se viu mandar eu ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes ainda? Perto da minha casa tem muitos rios melhores, muitos rios mais bonitos, rios mais limpos, e não precisa ser esse Rio Jordão. E aí os servos de Naamã olharam para ele e falaram: Senhor, mas se Eliseu pedisse para você fazer algo difícil, muito difícil, você faria. E ele está pedindo algo tão simples, só mergulhar por 7 vezes. É muito fácil fazer isso. Vamos tentar, quem sabe não dá certo. Neste momento, Naamã precisava obedecer. Ele precisava obedecer o que Eliseu estava falando, mas não era isso que ele queria fazer. Mas ele parou um pouco e ele pensou: eu preciso ser curado. Eu preciso ver se isso dá certo. Então Naamã foi para o Rio Jordão, cheio de feridas. Olha quantas feridas tinha. E ele entrou naquele rio resmungando: nossa, esse rio, o que Eliseu tá mandando eu mergulhar aqui? Mas ele fez. Ele mergulhou uma vez, ele abaixou e ele levantou. E ele olhou para a sua pele: olha aqui, ó, eu não estou curado, olha minhas feridas, tá do mesmo jeito, não sumiu nenhuma. E os servos de Naamã falou: mas Senhor, ele mandou mergulhar 7 vezes e você só mergulhou uma. Então vamos contar? Então ele mergulhou já a outra vez. Quantas vezes ele mergulhou agora? 2. E ele levantou e ele olhou de novo: a minha pele tá do mesmo jeito. E ele gritou: olha aqui, servos, ainda não sumiu nenhuma ferida. Senhor, mas são 7 vezes. E aí ele começou a mergulhar. Então ele mergulhou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Na sexta vez ele se irritou de novo. Levantou e falou: já era para ter sumido um pouco. Não sumiu nenhuma. E aí os servos falaram: Senhor, mas falta mais uma. O Senhor só mergulhou 6. Falta mais uma para dar 7. E aí Naamã mergulhou pela 7ª vez. Mas quando ele levantou, olha a cara dele. Será que ele ainda estava com a doença lepra? O que vocês acham pela cara dele? Olhem o braço dele. Quando ele levantou pela 7ª vez, ele já estava curado. Não tinha mais nenhuma lepra, nenhuma ferida. E Naamã levantou todo feliz. E ele levantou saindo: olha aqui, servos, eu estou curado, eu não tenho mais feridas. Vamos voltar lá na casa de Eliseu, eu quero agradecer. E eles voltaram até a casa de Eliseu. E lá ele agradeceu e falou: eu estou curado, eu estou curado. Bendito seja o Deus de Eliseu, bendito seja o Deus de Israel. E quando ele chegou na casa de Eliseu, ele falou para Eliseu: Eliseu, agora eu vi que o teu Deus é o Deus verdadeiro. E eu quero ofertar, eu quero dar...
Sumiu a palavra da boca da professora. Eu quero ofertar para o seu Deus. Eu quero dar o meu melhor para o seu Deus. Eu não vou servir mais a outros deuses. Eu quero servir o Deus que é verdadeiro. E o seu Deus, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. Então, naquele momento, Eliseu voltou para a sua casa. E ele voltou muito feliz, sabendo que existia um Deus que atendia as orações, que respondia. Essa era uma doença que não tinha cura e ele estava curado. Somente um Deus verdadeiro mesmo poderia fazer isso. Então, a partir deste momento, Naamã entendeu a importância de obedecer. Você já pensou se Naamã, antes de entrar no rio, neste momento que ele quis ir embora, ele voltasse para a casa dele e não obedecesse Eliseu entrando no rio? O que aconteceria com Naamã hoje? Hoje não, porque ele está morto. O que teria acontecido com Naamã naquele dia? Ele não teria sido curado, mas Naamã viu o quanto é importante obedecer. E ele aprendeu isso através daquela serva que ele tinha. Que tudo que ele falava, serva, faz isso, faz aquilo outro também. Ela obedecia e ela não reclamava. E Naamã viu o quanto é importante obedecer. A professora e vocês, crianças, também precisam aprender o quanto é importante obedecer. Obedecer agrada a Deus. Agrada os nossos pais, agrada a professora e agrada qualquer um que está do lado de vocês. Às vezes, não é fácil obedecer. Nem sempre a gente quer fazer aquilo que o outro quer que a gente faça, né? Às vezes a mamãe e o papai vai lá e fala, tá na hora de dormir. E você tá assistindo um filme tão legal, mas mãe, esse filme é muito legal, espera acabar. Já desobedeceu. Por quê? Vai dormir, Sebastião. Tem que obedecer na hora. Não tem que falar, mãe, mas espera um pouquinho. Não, tem que ser na hora que a mamãe e o papai fala. Certo, crianças? Vamos sempre pedir para Deus ajudar a gente a obedecer na hora. Existe uma história de um menininho. Ele era muito obediente, só que ele obedecia na hora. Ele nunca falava, espera aí, mãe, espera aí, mãe. E um certo dia, este menininho estava brincando em um lugar que ele não podia brincar, mas ele não estava obedecendo, porque a mamãe dele nunca tinha falado, filho, não vai brincar lá, viu? Então ele não estava desobedecendo. Ele foi brincar achando que podia brincar. Mas quando a mamãe dele viu que ele estava brincando num lugar que ele não podia brincar, que era perigoso, sabe de uma coisa? Ela falou, eu preciso correr lá e ajudar meu filho, porque senão algo triste pode acontecer. Sabe onde ele estava brincando? Numa linha de trem. E de repente estava vindo um trem bem rápido. E aquela criança nem percebeu que ele estava na linha. Ele continuou brincando, ele estava bem no trilho do trem. Mas de repente a mãe dele gritou, filho, vem aqui agora. Já pensou se o filho fala, peraí mãe, eu tô acabando de pegar meus brinquedos. Ele não, ele saiu rapidamente do trilho e chegou na mãe dele. Oi mamãe, estou aqui. E ela falou, filho, se você não tivesse obedecido na hora, aquele trem ia passar em cima de você. E quando ele olhou, o trem estava passando. E ele falou, mamãe, mas o meu carrinho preferido, o carrinho que eu mais gosto, ficou no trilho. E a mamãe dele explicou, filho, certamente o seu carrinho quebrou, porque o trem passou em cima. Mas o importante é que você obedeceu na hora e você está aqui, bem com a mamãe. E quando ele voltou no trilho, realmente o carrinho dele estava todo quebrado. Mas um carrinho, depois a gente compra outro. E a vida não. Se ele tivesse se machucado ou se ele tivesse morrido, ele não teria como ele estar
com a mamãe dele de novo, mas ele foi obediente. Então é sempre importante obedecer e obedecer na hora. Certo, crianças? História legal, né? Então agora vamos para a nossa aula. Vamos pegar nossa apostila de caligrafia, cor laranja. Hoje nós vamos fazer uma letrinha bem legal. É a letrinha, cadê o J minúsculo? Ele deve ter se escondido, porque ele está... Ah, ele deve ter caído aqui atrás. E ele se escondeu da professora. Hoje nós vamos aprender a letra J. J diz J, como em jacaré, como em João, como em jarro, como em janela, como em jipe, como em giló. J diz J, J, J. Este é o J maiúsculo e este é o J minúsculo. Sempre quando eu junto uma consoante com uma vogal, eu vou formar uma sílaba. E aqui nós temos uma sílaba. Que sílaba é esta? Já. J-A. Já. J-A. Já. Mas e se eu tiro A e coloco a sílaba O? J-O. Jô. J-O. Jô. Muito bem. Então, nós vamos pegar o nosso caderno de caligrafia e nós vamos fazer na linha número 1 o nome. Na linha número 2, a letra J. Vamos passar por cima. A letra J, ela vai do telhado azul, desce até o chão vermelho e faz uma voltinha, certo? O J minúsculo começa da linha de pontinho, vai até o estacionamento e faz uma voltinha. E ele tem um pinguinho na metade do quarto, ok? Passamos por cima da letra J. Agora nós vamos fazer uma sílaba, a sílaba já. Para eu fazer a sílaba já, eu preciso do J minúsculo. E que vogal para formar a sílaba já? Muito bem, para quem falou a vogal A. Então, J-A. Ixi, a professora fez o A no estacionamento. Que horror, professora Raquel. E agora deixa eu ver se a minha borracha tá aqui. Tá aqui, ainda bem. Deixa eu apagar. Eu vi que ficou estranho. Eu falei, esse A ficou lá embaixo. Vamos lá, professora Raquel. Faz a letra A no lugar certo. Da linha de pontinho até o chão vermelho, professora Raquel. Muito bem. Vamos fazer novamente a sílaba já. J minúsculo e o A. Muito bem. E agora nós vamos na linha 3 escrever uma palavrinha. Vamos lá? Para escrever uma palavrinha, nós vamos juntar duas sílabas. Vamos lá? Eu vou pôr essa coisa para cá. Eu vou colocar o J e o O. J-O. Jô. E eu vou colocar também outra sílaba. G. O. Vamos lembrar o som do G, senão a gente vai falar Jô de novo. G diz G. G. O. Go. De novo. G. O. Go. Então, nós vamos separar. Jô. Go. Então, que palavrinha nós formamos? Jogo. Jogo. Muito bem. Vamos escrever, então, na linha 3, a palavrinha
Jogo é o J minúsculo com o G e o O, formando a palavrinha jogo. Então, na linha 1, o nome, na linha 2, a sílaba já e na linha 3, a palavrinha jogo. Certo, crianças? Vamos para a página azul, escrevendo com fonética, lição 117, é a letrinha U, uma vogal. A vogal vocês já estão sabendo bem. U diz U, como em urso. U diz U. Então, nós vamos fazer aqui, passando por cima. O U vocês já sabem fazer, já fizeram várias vezes, né? Vamos sempre dar o espacinho de 2 dedos para ficar bem bonito. E lembrando, sempre que a gente faz tarefinha da cor azul, a gente tem que fazer atrás de novo. U diz U, como em lua. Aí nós vamos ver o que tem o som do U. Não precisa começar com U, certo? Tem que ter pelo menos o som. U diz U, como em lua. U diz U, como em tubo. U diz U, como em escova. U diz U, como em lâmpada. E aí vocês vão ver qual dessas palavrinhas tem o som de U. Vamos lá? U diz U, como em lua. Sim, lu. Olha o som, lu, né? É a sílaba lu. L-U, lu. Então, nós vamos circular, porque tem U. Tubo. Será que tem o som de U? Tubo. Sim, a sílaba tu. T-U, tu. Então, nós vamos circular. Escova. Vamos ver? Escova. Não tem o som de U. E aqui, lâmpada. Lâmpada. Não tem também o som de U. Vocês vão fazer aqui o maiúsculo, o minúsculo. Pintem aqui bem bonito, com muito capricho, tá bom, crianças? Que fazer o melhor é bom, né? Faz bem. E nós vamos fazer uma revisão dos números. 1 e 3 fazem bem alto. 13. 1 e 4 fazem 14. 1 e 4 fazem 14. E nós temos aqui o número 15, 16 e o 17. Vamos falar de novo? 15, 16 e 17. Vamos contar até 20 para a gente relembrar? Vamos batendo palma até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem. E hoje nós vamos fazer o número 14. Lembrando que 1 e 4 fazem 14. 1 e 4 fazem 14. 1 e 4 fazem 14. Este é o número 14. Certo, crianças? Vocês vão abrir o livro de vocês na cor rosa. Nós temos aqui alguns dados. Vamos contar quantos dados temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos fazer o 14? Vocês já sabem fazer o número 1. Lembrando, o 14 vai da linha azul até a linha de pontinho
e vira. Depois a gente volta na linha azul e desce. Vou fazer aqui sozinha. Vou fazer aqui sozinha, número 1 e o número 14. E agora eu vou fazer aqui sozinho, bem grande para vocês verem. O número 1, o número 14 desce até a linha de pontinho e vira. Depois eu venho aqui em cima de novo e desço até embaixo. Este é o número 14. Façam o número 14, pintem bem bonito e lembrem sempre de colocar nome. Então, por hoje é só, crianças. Beijos e até a próxima aula.